bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade, para que você tenha a melhor água mineral. Eu sempre ofereço para os nossos convidados água mineral Verágua. Estou batendo papo com o deputado federal Márcio Bittar. Vou direto para a conversa, que o tempo é curto, deputado. E a questão dos royalties do petróleo, depois de muita discussão sobre vamos votar o veto da presidente Dilma, vota, não vota, o ministro Luiz Fux, que é do Rio de Janeiro, determinou que não se pode atropelar a pauta e colocar o debate sobre o veto da presidente Dilma à frente dos demais vetos. Enfim, o senhor acha que faltou, principalmente aos governadores dos estados não produtores, como é o caso do Acre, um pouco mais de afinco, um pouco mais, enfim, acordaram tarde para esse debate? Faltou, e até hoje, quando eu ouço Estado produtor, Rio de Janeiro, me dói. Porque eu volto a dizer, o Rio de Janeiro não é produtor de coisa nenhuma quando se fala da plataforma continental. Esse foi um dos assuntos que eu me dediquei e vou continuar, mas me dediquei muito esses 2 anos, porque eu já disse no seu programa, volto a repetir. Do ponto de vista financeiro, nada que eu pudesse fazer, ou que eu vou continuar fazendo na Câmara Federal, vai ajudar mais o Estado, o governo do Estado e os municípios da capital e do interior, como a redistribuição desses recursos que são nossos. E a coisa é simples assim. Quem gasta, eu vou repetir, quem gasta com isso é a União. Portanto, esse recurso, que vem para os cofres da União e que hoje, na hora de distribuir, 82% ficam no estado do Rio de Janeiro, é uma perversidade, é uma injustiça. Esse valor, essa riqueza, eu já disse, torno a repetir, ele é tão acriano quanto o carioca. Agora tem então um não há problema. razão para ficar no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Já que não Só foi que decidido, deputado, os governadores dos estados que estão sendo surrupiados, dormiram no ponto. Eu me ofereci para o nosso governador, somos de partidos diferentes, mas me ofereci a ele no ano passado para qualquer manifestação, porque esse é um assunto que ultrapassa barreiras partidárias. A comissão que eu fazia parte, eu era o único nortista fazendo parte de uma comissão para tratar desse assunto, e vamos ter que continuar. Tem gente do PT apoiando, de todos os partidos políticos, né? Mas, infelizmente, os governadores dos estados que são surrupiados não atuaram. Dormiram no ponto. Deixaram o governador do Rio de Janeiro vender meias-verdades e mentiras. Mobilizou artistas, a mídia nacional. Mal informados, e serviu para eu continuar dizendo que eles não lembram da Amazônia o tempo inteiro, só lembram da Amazônia na hora de fazerem passeatas para preservar, para lacrar, para criar reserva. Na hora de olhar que essa riqueza que fica hoje, 82% no Rio de Janeiro, é tão nossa quanto deles, eles estão vivendo numa mamata e querem prevalecer, querem permanecer essa mamata. E como nós não respondemos à altura, nós, os outros, a grande maioria dos estados, não respondemos à altura, o tempo passou, chegamos ao final do ano e, infelizmente, mais um ano perdemos, porque o ano que vem a gente vota essa matéria, mas não vai mais entrar no orçamento. Então, provavelmente... Para 2013 perdeu o dinheiro. Para 2013 perdemos o dinheiro. Quer dizer, o estado do Acre perdeu mais ou menos uns 160 milhões de reais a mais, fora os municípios. Outra pergunta interessante aqui, o Glenilson Furtado, Gerclenísio Furtado, desculpa, viu, meu querido Gerclenísio. Alain, meu nobre, pergunte ao deputado Márcio Bittar o que ele pensa sobre a reforma política, que esteve na pauta durante quase todo este ano e mais uma vez foi adiada. Pergunte se ele acha difícil fazer tal reforma ou falta interesse e empenho dos parlamentares. Eu venho lutando desde quando fui deputado federal a primeira vez, apresentei projetos naquela ocasião e repeti esses projetos agora. Quais são? Eu apresentei projetos dizendo que pode-se criar partido novo, mas que o partido novo só vai ter direito a fundo partidário, tempo de televisão e regalias na Câmara Federal, participação em mesa, em comissão, a partir do momento em que ele participa de uma eleição. Porque essa é uma coisa tão normal, que eu considero tão lógica, porque senão, Alain, virou um negócio. As pessoas calculam quanto vai custar para construir um partido, depois os parlamentares, para ir para o novo partido, não tem nenhum problema, não perde mandato. Cada parlamentar leva o tempo de televisão, leva o fundo partidário para esse novo partido político. Então é um mercado. Quando esse PEN foi criado agora recentemente, o que nós ouvíamos nos corredores da Câmara era isso.
quanto ia ficar para a direção nacional e quanto do recurso ia repassar para o deputado no Estado fazer o que ele bem entendesse com o recurso. E isso subverte a lógica da eleição. O eleitor elege 300 parlamentares da base do governo, elege 200 da base da fiscalização. Da oposição? E de repente só tem 100. Quer dizer, no meio do caminho trocaram de legenda. É uma subversão ao voto que deve ser o senhor da razão. Já que o senhor está falando de eleição, vou lhe fazer essa pergunta aqui, porque eu acho que o senhor ainda não teve o tempo para dar o seu parecer sobre as eleições de outubro. Mais uma vez o PSDB bateu na trave, quase vence uma eleição, perdeu por muito pouco. O que essa derrota apertada do Tião Bocalhon e do seu partido revelam? E essa derrota revela. E eu vou aproveitar e fazer a pergunta aqui do Cleiton Cavalcante. Ele diz o seguinte: deputado Márcio Bittar, o senhor não acha que o PSDB do Acre deveria renovar seus candidatos? Novos nomes, novas pessoas, porque assim como o Petecão, o Bocalhon e o senhor também já tem um nome na política, essa renovação não seria do tipo que o PSDB de São Paulo vai fazer, segundo uma entrevista que assisti com líderes do partido, logo após a derrota dos tucanos na Prefeitura de São Paulo? O Cleiton Cavalcante fala dessa renovação da oposição. É uma das coisas que essa oposição deve fazer para tentar vencer em 2014? Não, acho que ele tem razão. Eu não descarto a possibilidade de uma candidatura do PSDB que não seja eu. Eu tive, ao longo da história, em várias ocasiões, eu já mostrei que tenho esse espírito que ele menciona. Eu fui candidato a Senado no momento que era a renovação, com o professor Mastrangelo, que era uma grande renovação. Ninguém acreditava que eu fosse fazer uma chapa nova como aquela, e fiz. Depois eu fui candidato ao governo, que era uma renovação, e com o professor Ayrton Rocha, que naquele momento era também uma renovação, alguém que já tinha tido um mandato no passado, mas que depois foi se dedicar à carreira acadêmica. Então eu já mostrei que eu não tenho receio. Quando eu fui candidato a prefeito, a busca por uma pessoa dentro do PMDB como a Maria Alice, uma mulher engenheira que governou a Coab, que nunca tinha sido vereadora, não foi deputada, então não era bem aquele tipo de vice que as pessoas costumam completar a chapa, foi também uma grande inovação, né? Então eu já mostrei que eu percebo essa importância, né? E não descarto qualquer possibilidade. Agora, o que eu acho, fundamentalmente, é que as oposições precisam se superar. Se superar para que nós possamos galgar esses degraus que nos faltam, né? O que é nos superarmos? Primeiro, nós precisamos voltar a entender que princípios nos norteiam. Nós inauguramos agora a nova sede do PSDB. Eu li uns textos na viagem que fiz a Brasília e narrava para a Márcia. E aí ela no dia que eu voltava de Brasília, ela me liga daqui de Rio Branco pedindo para que eu lembrasse esse pedaço de um texto. Eu li e ela pediu para colocar num cartaz lá na sede do partido. Sabe qual é o texto, Alain? É da Constituição Brasileira. Diz assim, ó, artigo 3º, item 4º, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem comum sem discriminação de sexo, de cor, de religião, de idade ou de quaisquer outros tipos de discriminação. Fecha aspas. Por que eu coloquei isso no PSDB? Porque nós temos que nos tocar e lembrarmos que somos a turma do Estado de Direito Democrático. Nós somos aqueles que entendemos que as pessoas e as famílias têm o direito às suas opções políticas, partidárias, religiosas. E o Estado foi feito, o Estado de Direito Democrático, foi feito para proteger as opções das pessoas e não para persegui-las. Como é que eu posso ter porta-voz ao meu lado fazendo um discurso homofóbico, por exemplo? Não dá. Então, nós somos do Estado de Direito Democrático. Quem atropela o Estado de Direito Democrático, quem vê a democracia como uma mera bobagem para se chegar ao poder e lá usar artifícios e se perpetuar nela, é o PT que nos governa, não somos nós. Então, nós nos superarmos significa revermos os nossos princípios básicos. Quem defende o Estado de Direito Democrático tem na Constituição a nossa causa maior. E fazermos um estudo sobre o Acre, fazer uma radiografia do Estado para apontar que caminhos nos levarão ao progresso econômico, com democracia. Fazer pesquisa qualitativa para perceber que aspirações tem o nosso povo. Fazer um marketing que traga
a técnica científica necessária para acoplar com profissionais acrianos que falam a nossa língua, que entendem a nossa ginga, incorporar pessoas das mais variadas áreas que tragam conteúdo para um plano de governo que mostre claramente à nossa gente como é e o que é que vai ganhar o nosso povo ao trocar de governo. E estarmos unidos. Falando dessa renovação, o Willamis França faz aqui uma pergunta sobre a sua candidatura, mas ele complementa o seguinte: aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber se é verdade os rumores de que a esposa do nobre deputado, Márcia Bittar, irá ser candidata a deputada federal em 2014. Deputado, o senhor não acha que para assumir uma cadeira de deputado federal tem que ter uma bagagem política considerável para esta responsabilidade de deputado? É a pergunta do Willamis França. Williams, eu acho que a Márcia tem mais responsabilidade do que eu. Já disse isso aqui em outras ocasiões. Agora, eu acho interessante como algumas pessoas querem proibir alguém de ser candidato, né? Nós estamos na terra em que o Jorge e o Tião governam o Estado há um tempão, né? Onde Edivaldo e Perpétua dividiram mandatos há um bocado de tempo. Onde o Wagner e a Antônia, no PMDB, também disputam o mandato há vários tempos, onde Zila Bezerra e Aloysio Bezerra governaram várias vezes com mandatos em conjuntos. Os exemplos são múltiplos. No passado, Narciso e Célia. Ora, se Márcia, concursada em segundo lugar no Estado, que acompanha a oposição há mais de 20 e tantos anos, porque Márcia, ao fazer campanha para mim, não fez campanha só para mim. Ela fez campanha para mim e para o Flaviano Melo. Ela fez campanha para mim e para o Nabor Júnior. Ela fez campanha para mim e para o professor Ayrton Rocha e para o professor Mastrângelo. Ela fez campanha para mim e para o Bocalon. Ela fez campanha para mim e para o Petecão para prefeito. Ela fez campanha para mim e para o Bocalon para governador. Ela fez campanha para mim e para o Petecão para o Senado. Então ela fez campanha esses 20 e tantos anos que nós estamos na militância política, para mim e para toda a oposição. Então eu vou repetir, se tiver pessoas que queiram e ela quiser, quem vai proibir? Eu vou proibir? O senhor já proibiu ela no passado de ser candidata? Olha, no passado, proibiu, quem sou eu, né? Mas sugeriu, né? Mas lógico que a gente troca ideias, né? E no passado, quando essa ideia surgia, a minha opinião para ela não era positiva, né? Só que as coisas mudam. São mais de 20 anos, eu vou fazer 24 anos de casado. E Alan, eu quero te dizer uma coisa, e aproveitar para dizer, olhando para a tua imensa audiência, nenhuma pessoa é mais importante para mim do que a Márcia. Ninguém esteve mais perto de mim nos momentos das vitórias e no momento das derrotas do que ela. Então, nenhuma disputa que eu possa querer, nenhum cargo que eu possa disputar é mais importante do que o meu casamento. Olha só. Então ninguém, para terminar, Alan, então ninguém vai me ameaçar ou me impressionar com qualquer tipo de tentativa de retaliação. Vou te repetir. Nenhuma disputa que eu queira é mais importante do que a Márcia. Então, se ela quiser e tiver gente que queira que ela seja candidata, quem é que vai proibi-la de ser? Muito bem. E Márcio Bittar agora é o presidente do PSDB. Uma sugestão dele tem muita força. Deputado, olha a pergunta aqui do Elson Meri. Alan, gostaria de saber, caso o deputado Márcio Bittar seja o candidato do PSDB ao governo, qual é o projeto do seu partido para governar o nosso estado? Porque nesta eleição, nesta de 2012, a gente viu que o candidato do PSDB não tinha projeto para administrar a capital. Talvez foi esse um dos grandes percalços de Bocalon nesta campanha, deputado. Até as chacotas que ele sofreu com as histórias da vaca mecânica, etc. E das comparações que ele fazia com a Acrelândia. A pergunta é, o PSDB amadureceu? Essa nova oposição que o senhor defende, já que Petecão disse aqui que também quer ser candidato ao governo, tem projeto para o Acre? Primeiro eu quero agradecer a pergunta, me dar a oportunidade de dizer que o Petecão tem todo o direito de se colocar, não há problema nenhum. E dizer também que o PSDB está unido. Por que está unido? Eu e o Bocalon estamos juntos. Nos falamos constantemente, ele está em viagem, infelizmente uma irmã dele está com uma doença muito grave e parece que é
irreversível, né, infelizmente. Mas nos falamos constantemente. A última reunião que eu fiz em Brasília do ano, a semana passada, foi para tratar assuntos referentes a interesses do Bocalon, que são meus assuntos também. Nós temos 3 parlamentares, eu, a Toinha e o Wesley, estamos juntos. Temos 6 prefeitos eleitos, estamos todos unidos. Temos 3 vereadores eleitos na capital, 25 no interior, estamos todos unidos. Então, os suplentes, estamos todos unidos. Então, o partido está mais unido do que nunca. E com uma vontade muito grande, né, de caminhar nesses próximos 2 anos, não sozinho, porque sozinho você não vai a lugar nenhum, mas com os outros partidos de oposição e dar uma calibragem, consertar alguma coisa que ainda nos falta para chegar ao governo. Eu acho que a pergunta dele tem tudo a ver com o que eu sinto. Por exemplo, eu acho que a intuição é importante, eu acho que o conhecimento empírico é importante, mas nós precisamos ir além disso. E além disso é contratar técnicos, construir pelo ITV e pelos outros institutos uma pesquisa que faça o diagnóstico do Estado, como eu falava agora há pouco. Tá? Nós temos que ter um diagnóstico do Estado, que vire uma peça, e essa peça você apresenta para a sociedade para discutir com ela. Você faça uma pesquisa qualitativa, para perceber o sentimento das pessoas, que aspirações, que sonhos elas têm, que você qualifique o seu marketing, que traga a técnica apurada que existe no Brasil, mas que acople a profissionais, homens e mulheres acrianos da melhor qualidade, da maior criatividade, que fale a nossa língua, que tenha a nossa ginga, que saiba melhor do que qualquer pessoa de fora como traduzir a comunicação com aquele que está no Rio, em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, em Feijó, enfim, na área urbana ou na área rural. Melhorarmos para dentro do partido, para dentro das oposições, entendermos nós, eu, Petecão, Bocalon, Flaviano Melo, Gladson Cameli, uma coisa que é bastante clara. O patrimônio não é nosso. O patrimônio é muito mais do que nosso, é dos anônimos. São milhares de pessoas que arriscam o seu dia a dia, em época de campanha, com o seu vizinho, com a sua família, empunhando a bandeira da mudança. Então, nós não temos o direito de dividir mais as pessoas. Então, esse ano de 2013 é de muito estudo, de muita preparação e de muita união em torno de um projeto que anime a alma do povo acriano e dê a confiança necessária, que o povo possa olhar e dizer o seguinte: Alain, olha, eu posso trocar de governo, que vou trocar com segurança e o próximo governo vai manter o que está de bom e vai aprofundar pelos caminhos por onde esse governo ainda não caminhou. Gente, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer ao deputado federal Márcio Bittar, agradecer também aos nossos internautas. Esta pergunta sobre o projeto também foi uma pergunta da Suzana Emídio Alves. Quero agradecer a Ana Paula Barreto, a Denise Damasceno também fizeram perguntas. Deputado, muito obrigado pela tua vinda. Sucesso, feliz ano novo para ti. Alain, meu querido amigo, eu que te agradeço. É sempre um prazer estar aqui, desfrutar da sua audiência, da TV Gazeta, dizer mais uma vez a todos, as famílias, fiquem todos com Deus, feliz ano novo, que venha 2013, eu sou um otimista, quero que 2013 seja melhor para todas as famílias, para todos que estão nos assistindo. Um abraço grande, fiquem com Deus, contem comigo. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!